Muito boa noite. Feliz ano novo, né? Já começou o ano ou não? E as promessas do ano novo, como é que estão? O ano que vem, Elza? Não. Muito bem. Saudar os amigos que estão também acompanhando pela internet. Nosso abraço e nossa salva de palmas para todos vocês aí. Separei um capítulo do nosso recente livro, Dentro de Mim, para a gente conversar hoje. Acho que é um capítulo bom para a gente... Quem já começou o ano vai ajudar, quem não começou talvez ajude mais ainda. A reflexão parte de duas passagens de Jesus, dois ensinamentos, que podem fazer a gente pensar algumas coisas importantes a respeito de como a gente lida com a vida, como é que a gente está lidando com o tempo. A primeira afirmação de Jesus está lá no Evangelho de Lucas. Jesus diz assim: quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Já ouviram Jesus falando isso? Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Depois, lá no Evangelho de Mateus, Jesus vem dizer o seguinte: não vos preocupeis com o dia de amanhã. O dia de amanhã terá suas próprias preocupações. A cada dia basta o seu cuidado. Então nós vamos ver nessas duas passagens do Evangelho que Jesus está se referindo aí às questões do tempo. Olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O que é olhar para trás? É olhar para aquilo que já passou. E que para muitas vezes nós não passou. Tem gente que está ainda em 2019. Para ser assim o mais light possível. Não é? Pode ser que a nossa vida tenha parado 2018, 17, 16... 15, 2005. De repente, alguma coisa aconteceu que impactou a gente de tal forma que a gente nunca mais saiu daquele episódio. Passou um caminhão e a gente ficou estendido no chão. Estamos até hoje procurando a placa do caminhão. Concordam? Então Jesus está falando dessas pessoas que estão lá fora, que não tem ninguém. Né? Daquele povinho de 2000 anos atrás. Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O reino de Deus, o que é? O reino das coisas boas, o reino da paz, o reino da alegria. Porque no reino de Deus só deve ter tudo isso, não é? Então, nós não vamos conseguir essas coisas, viver uma certa felicidade,
se a gente passar a viver com a mão no arado e olhando para trás. É claro que a gente tem motivo para olhar para trás. Tem. Nossa, se tem. As trombadas que a gente já deu. As pauladas que a gente já tomou. As injúrias que a gente já sofreu. Os prejuízos que já nos causaram. As desilusões. As frustrações. Todos nós temos motivo para ficar o resto da existência olhando para trás. Mas não é só isso. Também é as pauladas que a gente deu. Não só aquelas que a gente tomou. Né? Os prejuízos que a gente causou nos outros. As trapalhadas que a gente já fez. O mal que a gente já praticou. Que a gente não é, né, um espírito que só veio ao mundo para sofrer. Tem gente que é assim, né? Eu vim a este mundo para sofrer. Como se ela nunca tivesse feito alguém sofrer. Vocês concordam? A gente já causou mal a alguém ou não? Levante a mão, vamos ver. Os culpados aqui, olha quanta gente. Coisa boa. A gente é assim, a gente é ainda um quê? Atrapalhado. A gente é um misto de luz e sombra. Então tem hora que a gente é prejudicado, tem hora que a gente prejudica. Tem hora que alguém nos ofende, tem hora que a gente ofende. Mas o fato é que, segundo Jesus, se eu ficar olhando para tudo isso, eu não vou desfrutar o reino de Deus. E esse reino de Deus é só para quando eu morrer? Vocês acham? Não, depois que eu desencarnar, eu vou lá para... Reino de Deus aqui significa nosso lar? Uma colônia espiritual? Não. O reino de Deus, no aqui e no agora. Até porque Jesus deu uma pista no outro trecho do Evangelho, que ele fala, onde está esse reino? Que eu quero me mudar para lá agora. Vocês lembram qual foi a resposta dele? O reino de Deus está dentro de vós. Trocando em miúdos, o que é que Jesus quis dizer? Se eu ficar olhando para isto e não morar mais no presente, morar no passado, eu não vou conseguir ter o quê? Paz interior. Eu não vou conseguir viver bem. O passado, para nós, pode ser um lugar de referência, nunca um lugar de residência. Ou seja, eu posso olhar para trás, aconteceu isso, tudo bem, já passou. O que eu não posso é ressentir todos os dias tudo aquilo que aconteceu e que já acabou. Por exemplo, vamos imaginar que alguém me difamou, falou um monte de besteira a meu respeito. Quando a gente sofre tem aquela notícia de que fulano falou aquilo, a gente, inevitavelmente, o quê? Sente aquilo. É humano. Puxa, falaram isso de mim, meu Deus. A gente fica triste, fica magoado. Né? Mas, se eu continuo segurando e olhando para trás, e todos os dias eu vou relembrar
o que falaram, eu vou contar o que me falaram, e cada vez que eu conto, eu dou uma forçadinha assim para a coisa ficar um pouco mais, né? Cada vez que eu conto aquilo, que eu me lembro, que eu falo, que eu me empolgo, como se aquilo tivesse acabado de acontecer, eu estou ressentido. Estou ressentindo. Daí a palavra ressentimento. Estou sentindo novamente. E esse sentir, ele não é um sentir inócuo. Porque a mente, ela não sabe o que é passado, o que é futuro. Toda vez que eu lembro daquilo, que eu conto, que eu sinto aquela emoção, a mente interpreta aquilo como se aquilo fosse o quê? Real. É que nem um pesadelo. Está tendo um pesadelo que tem um dragão correndo atrás de você. Aí você acorda no meio da noite. Como é que muitas vezes a gente acorda? Assustado, falta de ar, às vezes está transpirando, não é? Com medo, coração batendo. Ué, mas não era só um sonho? Mas a mente, para ela, tudo aquilo é o quê? Real. E isso quer dizer que eu estou sentindo novamente coisas que já não existem mais. Aquela pessoa que falou mal de mim, não está falando outra vez. Sou eu que estou dando vida a uma coisa que já acabou. Tudo bem, foi chato naquele momento, foi desagradável, não gostaria, mas já acabou. E a gente deixa cá. Fala, filha. A gente deixa acabar. Tem coisa mais gostosa do que a gente contar o que fizeram de ruim com a gente. Você não percebe? Como a gente é esquisito. De alguma forma, o que a gente está comunicando? Quando eu tenho esse comportamento de ficar toda hora relembrando, falando, contando o que fizeram, não sei o que, eu estou dizendo assim, olha o que fizeram comigo. Eu estou querendo reafirmar o meu ego. Como foram capazes de fazer isso comigo? Eu que sou essa pessoa pura, santa, casta, mancharam o meu nome. Gente, o que é isto? Não é o ego da gente ali tentando sobreviver, olha eu aqui que existo. E sofrendo, isso que é o pior. Que cada vez que a gente conta, que a gente lembra, a gente está sofrendo outra vez. E não é só um sofrimento emocional, é um sofrimento emocional que começa ao longo do tempo a atingir o físico. Atingir o físico. Porque tudo aqui está interligado. Corpo,
e mente estão absolutamente interligados. A nossa mente não está só aqui na cabeça, a nossa mente está no corpo todo, está em todos os órgãos. Isso é sofrimento. Por isso que Jesus fala, não vai entrar no reino dos céus, não. Que no reino do céu tem pessoa o quê? Quem você acha que mora lá no céu? O que vocês acham? Quem vocês acham que mora no céu? Eu vou contar para vocês, estive lá semana passada. Brincadeira. Mas o que vocês acham que... Como é que é o pessoal lá dos planos elevados? Mas como é que é a vida deles lá? Por exemplo, de repente você vai fazer um estágio lá, encontrou Madre Teresa de Calcutá, Bezerra de Menezes, Chico Xavier, Irmã Dulce. Como é que você acha que é? Como é que eles são? São tristes? Não. Fofoqueiros? Queixosos? Pessoa Madre Teresa, nossa senhora, aqui tem muito pobre também. Não. Felizes. Veja, por exemplo, Chico Xavier. Aqui em vida mesmo. Eu sou um homem muito feliz. Chico tinha um bom humor danado. Nunca se queixou de quem quer que seja. Uma vez perguntaram para ele, Chico, você tem inimigos? Ele falou, não, eu tenho amigos momentaneamente distantes. Olha que... Né? Aliás, ele passou um dia, um episódio muito interessante, já contei aqui, mas sempre vale a pena lembrar. Assim que ele começou o trabalho dele, ele estava numa cidade que era predominantemente católica, e a mediunidade dele começou a despontar, a igreja ficou muito preocupada com a popularidade do médium Chico Xavier, e o padre na igreja falou, durante a missa, que Chico Xavier iria para o inferno. Imagine. Um amigo do Chico, que estava na missa, muito caridoso, correu e foi contar. E foi contar para o Chico. Chico, sabe o que o padre falou? Que você vai para o inferno. E o Chico ficou muito magoado, muito triste, chorou, e ficou uns 2, 3, 4 dias naquele mal-estar, até que apareceu em espírito sua mãe. E falou, Chico, meu filho, por que você chora tanto? Mãe, a senhora não sabe o que é que o padre falou a meu respeito na missa? Eu falei, não sei, filho. Ele falou que Chico Xavier vai para o inferno. Eu falei assim, ué, filho, não vá. Você tem a opção de não ir. Mas o Chico, o que ele fez? Foi. Não é isso que acontece conosco? Quando alguém nos prejudica, nos ofende, nos irrita, nos magoa, nos causa algum prejuízo, que a pessoa quer que a gente vá para o inferno mesmo, o que a gente faz? Vai. E tem gente que está no inferno há muito tempo. E diz que quando morrer tem medo de ir para o umbral. Já está no umbral. Não é isso? Não é que vai depois. Nós já estamos. O próprio Chico falava que céu e inferno não são regiões, são estados de alma. Então, se a gente está muito no passado, olhando, né, para aquilo que de mal nos fizeram e aquilo de mal que nós fizemos aos outros, nós estamos criando o inferno para nós.
E nesse inferno, óbvio que a gente não vai se sentir bem, a gente não vai estar feliz, a gente vai estar atraindo energias negativas, espíritos que também estão na mesma faixa de sintonia, e a vida não vai para frente. Não vai. Posso ir à igreja, posso depois vir tomar o passe, mas se eu não mudo, se eu não paro de olhar para trás, nenhum tratamento espiritual vai surtir o efeito. Nenhuma cura, nenhum passe vai conseguir fazer com que a gente melhore na vida se eu, a todo momento, estou reprisando coisas desagradáveis. Por isso que muitas vezes, quando curava, Jesus frequentemente dizia às pessoas que ele curava: os teus pecados estão perdoados. Quando certa feita ele encontrou alguém lá no templo que estava orando, e Jesus sabia o que estava no coração daquela pessoa que estava orando, e percebeu que aquela pessoa tinha raiva de alguém, Jesus chamou ele, bateu no ombro e falou assim: deixa a tua oferta aí. Vai primeiro se reconciliar com aquele teu irmão. Depois você vem aqui, que isso é mais agradável a Deus. Então hoje, Jesus talvez não, está falando a mesma coisa para cada um de nós. Se reconcilie com as pessoas com as quais você não está bem. Se reconcilie com você mesmo. Porque pode ser que nós estamos nos autoagredindo, nos culpando, nos machucando pelos tropeços que a gente já deu. Sem esse trabalho de auto-perdão, não é apto a entrar no reino dos céus. Ah, mas eu fiz uma grande besteira. Todos nós fizemos. Se você não fez, ainda fará. Quem está aqui na Terra, nosso nível de evolução ainda é um nível muito primário. Não é que a gente está deliberando a fazer o mal, mas nós ainda iremos fazer. E aí, a proposta não é de agressão, seja quem nos prejudicou, seja uma agressão a nós mesmos. Eu não devia ter feito isso, eu não devia não sei o quê. Tudo bem, errou, faz parte do nosso aprendizado, mas eu preciso o quê? O princípio do Espiritismo qual é? Que é o princípio de uma lei espiritual, lei da evolução, lei do crescimento. O Evangelho de Tomé é um evangelho descoberto não há muito tempo. Uma das afirmações que Tomé ouviu, que foi discípulo de Jesus, Jesus falou assim: sejam
transeuntes. O que ele quer dizer com isso? Sejam transeuntes. Sejam andarilhos. Ah, Jesus então estava falando para a gente fazer caminhada? Era isso que ele está falando? Não. Não estava falando de um movimento físico. Ele estava falando de um movimento o quê? Espiritual, emocional. Ou seja, não pare. Não deixe sua vida parar. Caminhe. Aliás, o próprio Cristo dizia muitas vezes às pessoas que ele curava: levanta, anda. Nunca vimos Jesus falar para as pessoas que estavam sofrendo com erro: você está ferrado, você vai pagar agora, você vai estar nada. Você vai reencarnar, vai ter que... estou vendo lá na frente, vai reencarnar no Brasil daqui a 2000 anos. Vai lá para Itaquera, vai nascer. Não. Proposta do Cristo é proposta do amor. Nós precisamos nos convencer disso, assim, urgentemente. Não é proposta de condenação, de culpa, castigo, punição, condenação. Aliás, ele mesmo falou: não julgueis. Não julgueis. Não é porque então eu vou me julgar? Claro, eu devo me olhar para ter uma noção do que eu fiz certo ou do que eu não fiz, aprender com isto e o quê? Corrigir. Corrigir. Uma pessoa outro dia me procurou depois da palestra, não foi aqui, foi em outro lugar. Assim, Deluca, eu estou com um problema sério. O que foi? Estou carregando uma culpa enorme. Não durmo à noite. Faz 3 meses que eu não durmo. Falei, qual? O senhor quer falar? Não, eu vou falar, eu vou confessar. Eu estou fazendo um gato. De essas televisão assim, paca. Eu não sabia se eu prendia ele, se eu... Foi, Falei, e agora, o que é que eu faço? Não sei, o que é que eu faço, Deluca? Foi simples. Para de fazer. Não é? Para. É a única coisa. Se ele não parar, como é que vai ficar a cabeça dele? Aquela culpa correndo, correndo, correndo. Não vai conseguir dormir, insônia, enxaqueca, gastrite, irritação, mau humor, saúde. Todo o dinheiro que ele poderia usar para pagar o contrato, ele vai gastar em omeprazol, Rivotril, e ainda podendo ter problemas com a justiça. Então veja como ele está atado ao passado. E como nós, muitas vezes, estamos. Né? Então, reconciliação é a maneira que a gente tem de parar de olhar para trás. Reconciliação com as pessoas. Ah, mas eu não vou me reconciliar porque eu estou certo.
A pessoa que me procure, ela que tem que vir pedir perdão. Olha, acho que na altura do campeonato, essa discussão de certo e errado talvez não seja tão importante assim. Porque esse negócio de certo e errado, por que eu tenho que ser o certo? Vocês acham? Quem é que está por detrás disso? O ego, o orgulho. Ela tem que vir aqui, bater na minha casa, se ajoelhar. Eu vou falar, eu te perdoo, mas nunca mais você pisa na minha frente. Primeira recomendação de Jesus no Sermão da Montanha: bem-aventurados os humildes. Por que eu preciso ser humilde? Porque se eu olhar para dentro de mim, uma análise assim, profunda, eu vou ver que eu tenho coisas boas aqui, mas eu vou ver também que eu tenho muita coisa errada, muita podridão. Podemos falar nessa palavra ou não? Não. Arruma outra para mim. Lixo. Reciclável, né? Para ficar um pouco mais ameno. Se a gente olhar para dentro de nós, a gente vai ver que ao lado de muitas virtudes que a gente tem, nós vamos também nos deparar muitas vezes com comportamentos egoístas, orgulhosos, prepotentes, arrogantes, maledicentes, trapaceiros. Outro dia chegou na audiência, foi fazer audiência, entrou uma pessoa, uma parte, ela entrou assim na minha sala, com o meu livro assim. Não é mentira, não. Eu falei, eu vou prender esse cara agora. Não é? Quando então eu tenho esse reconhecimento da minha escuridão, acho que escuridão ficou melhor que podridão, né? Gostou? Escuridão. A gente tem uma parcela escura, não é? Todo mundo está ciente disso ou não? Eu não senti muito. Sim, tudo bem, todo mundo tem o seu lado escuro. Legal. Quando eu estou ciente disso, e quem disse é um psiquiatra, Jung, quando eu sei e reconheço a minha escuridão, eu sou capaz de lidar melhor com a escuridão dos outros. Não, ele fez isso, né? Se eu tiver humildade suficiente para dizer, eu talvez poderia fazer a mesma coisa. Às vezes, julgando muitos casos, eu me perguntei e ainda me pergunto, se eu tivesse talvez na situação daquele criminoso, vamos assim dizer, daquele réu que cometeu aquele crime, se eu tivesse passado por aquilo que ele passou, pela fome que ele passou, pelos maus tratos, pela agressão, pelos abusos que ele passou, será que eu também não cometeria a mesma coisa que ele cometeu? Eu não estou querendo justificar, mas eu estou querendo entender que todos nós somos anjos e demônios.
Nós somos fortes em algumas coisas, mas em outras somos fracos. Somos vulneráveis. Quando eu reconheço isso em mim, fica mais fácil me reconciliar com os outros através do perdão. O perdão que eu concedo ao outro, no fundo, acaba sendo um perdão que eu dou a mim. Por isso que Jesus falou: vocês serão julgados na mesma medida que julgareis. Quando eu não perdoo, não posso ser perdoado pela minha escuridão. Percebe? E no reino de Deus, tem gente lá que perdoa. Característica das pessoas que estão num processo de uma vida melhor, são pessoas que têm mais leveza, não se importam tanto com o julgamento dos outros. Ah, fulano falou isso? Tá bom. Tudo bem. Não é? Falou? Falou. Tem razão? Não tem razão. Então tá bom. Tá tudo certo. Ah, o que te aconteceu? Nem me lembro. Isso já não é mais problema meu. Eu já virei a página. Você viu que eu encontrei seu ex-marido em tal local? Sabe o que ele estava fazendo? Como é que a gente reage? Qual seria uma resposta espiritualizada? Ele é esse. Não tenho mais nada a ver com isso. E que seja feliz. Próximo assunto. Mas aí, se eu olho para trás, é aquele desgraçado que não sei o que. Aí eu já voltei naquela meleca, naquele rolo, naquela energia ruim, péssima, negativa, doentia, mórbida. Aí vou falar que minha vida não vai para frente porque o meu ex foi lá, fez um trabalho de macumba. Tá cheio de gente que vem aqui com essa história. Falou assim: não, a macumba é você que está pondo em você mesmo, que você não larga dele. Separou ali no papel um divórcio, mas mentalmente está ligado a ele mais ainda, porque quer saber no que ele vai, com quem que ele está, fuça o Facebook, fuça o Instagram e não sei o quê. Gente, não teve a separação energética, mental. Está olhando para trás, e quem olha para trás não vê o que está na frente. De repente está passando um partidão na sua frente. Não consegue olhar, porque está olhando para trás. A gente, quando dirige o carro, fica olhando direto no retrovisor? Se acontecer isso, fizer isso, o que acontece? Vamos bater o carro. Retrovisor, você olha de vez em quando. Então precisamos ver se a gente não está dirigindo a nossa vida olhando muito para trás. Essa é a primeira parte da história de Jesus. A segunda, ele vai falar agora de um outro lado. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã. Porque o dia de amanhã terá suas próprias preocupações. Então, se por um lado Jesus nos chama a atenção a respeito de uma excessiva atenção ao que aconteceu no passado, agora ele fala de uma excessiva atenção que nós estamos dando ao futuro.
viver o futuro. Tudo isso é prejudicial por quê? Porque Jesus deu aqui a orientação. A cada dia basta o seu cuidado. Então nós temos na dimensão do tempo o passado, o presente e o futuro. O que é que a gente precisa estar atento? Ao presente. Ao momento de agora. Ao instante de agora. Talvez seja essa uma das maiores recomendações nesses tempos em que a gente é bombardeado por estímulos do passado e do futuro. Sabe quem gosta muito de passado e do futuro? A nossa mente. Gente, a nossa mente é louca. Estou te falando. A nossa mente é um cavalo selvagem. Se você não controla, ela vai para o pasto em disparada. E deixa a gente o quê? Doido. Por quê? A gente fica alternando. Excesso de passado e aí excesso de futuro. E volta. Por isso que muitos terapeutas falam, o que é a depressão? Pelo menos na sua grande maioria dos casos. Excesso de passado. Se tu vivi perder determinada coisa. E aí então, se eu não aceito, aquilo me corrói. Excesso de passado, depressão. Ou então vou para outro extremo. Como vai ser minha vida amanhã, e não sei o quê, para ali, amanhã, o futuro. Excesso de futuro. Que vem trazer hoje um dos grandes distúrbios hoje junto com a depressão, que são os transtornos de ansiedade. Do ponto de vista espiritual, onde está a cura? A cura está no caminho do meio. Olha para o passado, aprende, olha para o futuro, mas volta logo para o presente. Momento de aqui e agora. Que é o único momento em que a vida está acontecendo, gente. Vamos prestar atenção nisso. O que é que está acontecendo na nossa vida de fato? Agora. O ontem não existe mais. O amanhã não chegou. E quando ele chegar, não é mais amanhã. Então a gente só tem o tempo presente. A gente só tem um dia de hoje. E do dia de hoje já se passaram quase 21 horas. A gente só tem o segundo e agora. E é aqui e agora que a vida está acontecendo. E eu pergunto a vocês, nós temos algum problema real agora? Agora. Pode ser que amanhã, mas agora tem? Não. E o que a gente está fazendo com a vida de agora? E aí então nós vamos perceber que medo, ansiedade, expectativa, arrependimento, culpa, raiva, são disfunções
de um estado de consciência atrelado ao passado ou ao futuro. Por que eu tenho medo? De alguma coisa que vai acontecer no futuro. Por que eu tenho culpa? Por que eu tenho mágoa? Por que eu tenho ódio? Porque alguma coisa que aconteceu no passado. Mas são coisas que não existem mais. Mas que estão me escravizando. E quem é que me escraviza isto? É minha mente. A minha mente está muito ligada ao meu ego. O ego tem a necessidade de se defender. O ego se sente sempre ameaçado de que ele não será reconhecido, não será aceito, não será mais poderoso, não vai perder o poder, o mando. E amanhã o que vai ser? O que será de mim? Eu vou perder essa posição, eu vou perder o emprego, eu vou perder isso, ou eu já perdi. Percebe? Dá para entender que tudo isso é o nosso ego atazanando a nossa mente. E a gente fica louco. Depois precisa tomar remédio. Não estou condenando os remédios. Tem hora que a gente entra num estado tão neura que precisa tomar mesmo. Mas nós precisamos fazer essa cura interior. E a cura interior está com Cristo. A cada dia basta o seu cuidado. Então, em termos práticos, a cada dia, vamos viver um dia de cada vez. Quando acordar de manhã, viver este dia. O que passou, passou. Se minha mente quiser voltar para o passado, o que a gente faz? Só perceba. Ó, minha mente querendo fugir. Ela foi lá para aquela briguinha que aconteceu lá no Réveillon. Opa! Quando a gente percebe que a mente fugiu, a mente já voltou. Percebeu isso? É só detectar que a mente está querendo o quê? Fugir do aqui e agora. Traz ela de volta. Não, eu estou aqui. Aquilo já acabou. Aquilo já passou. Não existe mais. A vida está aqui. O que é que eu estou fazendo com a minha vida aqui? Será que eu estou vivo mesmo aqui? Será que eu estou inteiro aqui? Será que eu estou presente aqui? Será que quando eu estou com uma pessoa, eu estou presente? Vocês estão presentes aqui agora? Ou só estão de corpo? Eu sei que alguém já saiu, foi até o mercado, voltou, fez compra, foi na casa fulano, deu uma voltinha, deu uma olhadinha na palestra, fugiu outra vez. A nossa mente... Então, um trabalho muito grande que a gente tem que fazer é isto, vigiar a nossa mente, observá-la. Observe a sua mente, observe você. Quando você perceber que você está ou para trás, ou muito para frente, o que a gente fala? Opa, volta. O que é que eu estou fazendo aqui agora? Como eu posso estar presente no aqui e agora? Como é que eu posso estar envolvido com as coisas que eu estou fazendo? Vocês percebem como muitas vezes a gente faz coisas sem envolvimento? Faz por fazer. Dirige por dirigir. Tem horas que eu chego num determinado local que eu falo, como é que eu cheguei aqui? Eu não sei que caminho que eu fiz. A minha mente estava o quê? Doida. Por aí. E quantas vezes a gente perde a noção das coisas boas que estão acontecendo no aqui e no agora.
Outro dia, deparei, depois de provavelmente uns, acho que 15 anos, que na rua da minha casa tinha uma árvore. Um dia eu olhei e falei, ah, quem colocou essa árvore aí? Não tinha visto. E olha que todo ano era da Flores, é um ipê, lindo, amarelo. Mas a minha mente estava lá atrás, ou estava lá na frente, o que vai acontecer, como é que eu vou ser feliz amanhã? Não é isso? Será que amanhã eu vou encontrar um ipê? E o ipê estava lá. Quantas coisas estão aqui hoje, aqui e agora? Então, vigiar a mente e estar presente nas coisas. Ser grato às coisas é uma maneira muito adequada para a gente se fixar aqui no presente. O que é que eu preciso ser grato? O que é que eu posso ser grato pelas coisas que eu tenho hoje? Isso é prosperidade. Não é prosperidade, não é fazer pensamento positivo que no futuro você vai trocar de carro, você vai ter uma casa melhor no futuro, no futuro, no futuro, no futuro. O que é que o futuro nos dá, gente? Nada. E o que é que pode nos dar alguma coisa? Hoje. É pegar o meu fusquinha? Sou grato pelo meu fusquinha. Ou sou grato por ter pernas para poder ir até o ponto de ônibus e tomar metrô. Que eu posso andar. Sou grato por essa casa que me abriga. Sou grato pelas coisas que eu tenho, pelas pessoas. E aí então, Jesus fala, a quem muito tem, mais lhe será dado. Mas aquele que não tem, mais lhe será tirado. Percebe esse ensinamento de Jesus? Que a princípio não entra muito direito na nossa cabeça, né? Eu falo, mas Jesus não devia estar legal esse dia que ele falou esse negócio, porque quer dizer, quem tem vai ter mais, coitadinho, aquele que não tem vai tirar, quem não tem. Mas quando Jesus fala, a quem tem, de quem ele está falando? Aquele que é grato. Porque aquele que é grato, ele reconhece o que ele já tem. Agora, o ingrato, ele pode ter muito, mas ele não vê o ipê amarelo na rua da casa dele. Esse não tem. Mas lhe será tirado. Tenhamos esses olhos. Quais são as coisas boas da minha vida? Cuidemos dessas coisas. Agradeçamos por essas coisas. Valorizamos pelas conquistas, pelas coisas que nós somos. Mas façamos isso hoje. Porque a felicidade é algo como aquela cena da menina que estava na janela e viu um passarinho, um beija-flor ali, voando pela janela. E ela falou, pai, vem ver o beija-flor. Já vai, filha? Estou acabando de mandar uma mensagem do WhatsApp. Vem, pai. Já vai. Quando o pai foi, o beija-flor já tinha ido embora. Aproveite os beija-flores da nossa vida.